Galera, então hoje estamos aqui novamente. Vamos utilizar aqui do nosso canal do YouTube para tratar de um tema importante, um tema que tem alguns pontos aqui que normalmente geram dúvida aqui pra gente, que é a questão dos vícios redibitórios, tá? Vamos lá. Primeiro, gente, o que é o vício redibitório? O vício redibitório nada mais é do que um vício, né? Ou seja, um defeito oculto, um defeito que as partes, quando estão realizando um determinado contrato, elas não vão conseguir perceber, mesmo que se utilizem aí de toda a atenção, de todo o cuidado necessário para analisar o objeto que está sendo adquirido, enfim, aquilo que se exige de qualquer pessoa, normalmente, não um especialista, né? Mas sim aquelas pessoas, uma pessoa comum, uma pessoa que não tem um conhecimento específico sobre aquele bem, aquele determinado serviço que está sendo contratado, mas um conhecimento comum, conhecimento, como o próprio direito ele coloca, no conhecimento do chamado homem médio, né? Então, quando a gente verifica essa questão desse defeito oculto, aquele defeito que não pode ser percebido mesmo se analisado com todo esse cuidado, a gente vai estar diante de um vício chamado redibitório, tá ok? Um vício que vai trazer implicações aí muito importantes para a manutenção desse contrato. E mais especificamente, pessoal, o vício redibitório, para que ele possa ter de fato algum tipo de consequência do ponto de vista jurídico, mais especificamente, né, na resolução desse contrato que está sendo firmado, ele vai ter que ser um vício que vai causar algum tipo de prejuízo relevante à parte, né, ao adquirente aí desse determinado bem ou desse serviço. Então, esse vício, esse defeito, ele deve tornar aquele bem que está sendo adquirido, né, contratado, ou impróprio para o uso que está sendo destinado, tá certo, né? O uso que a parte que vai celebrar esse contrato busca quando o adquire, ou vai diminuir assim de uma forma muito drástica o seu valor, tá ok? Então, seria esse tipo de vício redibitório, né, que vai trazer algum tipo de implicação do ponto de vista do direito dos contratos, né? Esse defeito, portanto, aí oculto, defeito que não pode ser constatado com uma simples análise. Aqui, gente, importante também a gente fazer um paralelo a respeito da diferença que a gente vai identificar tanto nos defeitos ocultos e nos chamados efeitos aparentes, né, nas consequências, sobretudo do ponto de vista jurídico. Por quê? Quando a gente trata de um defeito oculto, a parte, né, o contratante, aqueles que estão celebrando esse negócio jurídico, em regra, né, eles não têm consciência, não têm maiores informações sobre esse problema que vai estar acompanhando o bem. Tá ok? Então, nesse caso, o direito ele vai procurar, de alguma forma, cuidar, tutelar do interesse desse cara. Agora, na questão, quando a gente verifica aí um contrato que é celebrado, onde o objeto lá do contrato ele tem um defeito muito aparente, um defeito escandaloso, um defeito que qualquer pessoa poderia perceber, mesmo uma análise simples, uma análise não necessariamente especializada a respeito, a questão muda um pouco de figura. Esse contrato ele vai ser analisado de uma forma diferente. Esse defeito vai ser analisado de uma forma diferente, completamente oposta desse defeito oculto. Por quê? Se era um defeito muito explícito, que a parte teria totalmente a possibilidade de identificar, mesmo com uma análise simples, se ela mesmo assim celebra esse contrato, vai se presumir o quê? Que ela concordou, que para ela estava tudo bem, né? Então, se o indivíduo vai adquirir uma casa e essa casa apresenta lá inúmeras rachaduras, e são rachaduras assim bem visíveis, que não é necessário esse futuro aí, ou esse possível comprador ter algum tipo de conhecimento em engenharia para perceber que se configura como um defeito, né, dessa construção,
a gente vai entender o quê? A gente vai entender o quê? Que essa questão foi aceita por esse adquirente, né? Por esse indivíduo que está celebrando esse negócio jurídico. Então, nesse caso, o direito civil não vai trazer nenhum tipo de proteção para esse cara, tá certo? Vamos lá, então. Tendo visto aí, então, esses conceitos gerais a respeito do tema, vamos dar uma olhada no que o Código Civil ele disciplina a respeito dos chamados vícios redibitórios. Primeiro, gente, a gente tem aí o artigo 441 do Código Civil. Como que ele trata dessa questão? Ó, a coisa recebida em virtude do contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, esse artigo, o primeiro ponto que ele destaca aqui, a gente vai estar tratando de um contrato comutativo. O que é isso aqui? Só para a gente revisar. O contrato comutativo é aquele onde as obrigações e os benefícios que são estabelecidos às partes aí que vão celebrar esse contrato já são definidos aí desde pronto, né? Desde o primeiro momento. As partes elas vão celebrar esse contrato já sabendo de antemão aquilo que elas vão ter como benefício e também os custos, os ônus que elas terão que arcar para a manutenção aí desse negócio jurídico. Então, isso é um contrato comutativo. Vício redibitório a gente só vai verificar em contrato comutativo, porque é necessário que a parte tenha, portanto, né, desde o início, a ciência dos riscos que ela vai estar correndo, né? Ou melhor, né, dos riscos que ela não vai estar correndo, porque no contrato comutativo as regras são claras, as regras são estabelecidas desde o primeiro momento. Quando a gente estiver tratando de um contrato gratuito, como por exemplo um contrato de doação, não há que se falar em vício redibitório. A parte que for beneficiada por um contrato de doação não vai poder alegar em seu benefício o chamado vício redibitório. Okay? E evidentemente a gente vai estar tratando de um contrato bilateral, né? Um contrato onde há aí partes com obrigações proporcionais, né? O ônus que uma parte vai arcar vai estar diretamente ligado ao benefício que a outra vai receber e vice-versa, tá certo? Nesse sentido, o artigo 441 ele coloca o quê? Que estando presente aí o vício redibitório, esse defeito oculto que vai diminuir o valor desse bem ou inutilizá-lo, né? Pelo menos para o uso que era destinado no momento em que foi celebrado aí o contrato, verificando esse tipo de situação, esse bem ele pode ser devolvido, ele pode ser recusado pelo alienante, tá? Pelo adquirente, melhor dizendo, né? Devolvendo esse bem ao alienante, tá certo? E evidentemente, realizando esse tipo de ato, ele vai ter aí duas consequências muito importantes. Primeiro, ele vai poder buscar a devolução dos valores que ele pagou, tá ok? Evidentemente que corrigidos e também acrescidos de eventuais custos ou até danos morais, danos patrimoniais que ele tenha sofrido, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ou vai buscar também, se for possível, dependendo da situação, o abatimento proporcional no preço, né? Então, em razão disso, ele pode ficar com o bem, mas buscar um desconto proporcional ao defeito que esse bem está apresentando, tá certo? Como a gente disse, né, a gente está tratando de um instituto que apenas vai ser aplicado em contrato comutativo, tá certo? Contrato onde há algum tipo de ônus pré-estabelecido às partes. Então, só para a gente aqui delimitar, no caso de um contrato de doação com encargo, por mais que a gente vai estar tratando de um contrato gratuito, como há um encargo, é possível, tá ok? A presença, a delimitação desse chamado vício redibitório. Vamos lá. Qual que é o fundamento, pessoal, jurídico do vício redibitório, né? Por que ele vai ter aí uma atuação tão importante dentro do direito dos contratos? Gente, quando se celebra um negócio jurídico, há uma premissa básica que deve ser assegurada,
que aquele que destina um determinado bem, um determinado serviço ao adquirente, né, aquele que vai estar, portanto, buscando esse bem, esse serviço para realizar algum tipo de utilidade, algo que ele necessite, é importante que o alienante, né, garanta que esse bem, que esse serviço, ele esteja aí, ou melhor, que ele seja totalmente apto a produzir os efeitos que são visados, que são buscados com essa aquisição. Então, esse é o chamado princípio da garantia, tá, ok? O alienante, ele deve assegurar isso ao adquirente, né? Que esse bem que está sendo transmitido, ele é apto para o uso ao qual ele se destina, tá certo? Então, não se garantindo, não se verificando essa situação, é plenamente possível se buscar a resolução desse contrato pelo inadimplemento contratual. Então, esse é o fundamento jurídico da aplicação desse instituto, está certo? Bem, a gente viu aí então alguns requisitos importantes, uma introdução importante a respeito do tema. Vamos analisar então agora os seus requisitos, né? Tudo aquilo que a gente já viu, mas que a gente vai apenas aí enumerar para ficar mais fácil o estudo. Vamos lá. Primeiro, pessoal, a coisa ela deve ter sido recebida em virtude de um contrato comutativo, né? Um contrato onde as obrigações aí são estabelecidas às partes desde o primeiro momento. Eles já estão cientes dessas obrigações. Ou, no caso também de uma doação com encargo, né? Uma doação onerosa ou remuneratória. B. Também é importante a gente destacar que esses defeitos sejam ocultos, né? Se for defeitos aparentes, a gente sabe que não vai ser possível a presença da proteção desse instituto. Também, pessoal, um outro requisito importante, que os defeitos eles existam no momento da celebração desse contrato, né? No momento da tradição, né? Quando esse bem ele é transferido do alienante para o adquirente, esse defeito ele já deve existir, o vício já vai acompanhar o bem, tá, ok? E que esse vício, evidentemente, ele perdure, que ele se mantenha até o momento que o adquirente ele reclamar, né? Ele apresentar em juízo o defeito, né? Demonstrar em juízo, melhor dizendo, o defeito, o problema que ele está apresentando, né? A questão que vai estar evidentemente impossibilitando de cumprir de uma forma mais efetiva a função pela qual esse bem, esse serviço ele foi contratado. Agora, né, muito embora haja essa necessidade, né, que o bem defeituoso aí, que o defeito, melhor dizendo, ele perdure até o momento que o adquirente ele reclame em juízo, importante a gente fazer um paralelo com a regra do artigo 444 do Código Civil. Olha só, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição. O que esse artigo quer dizer para nós? Mesmo que o bem ele venha a perecer, ou seja, ele perder por completo a sua utilidade no ponto de vista econômico, o alienante vai ser responsabilizado pela indenização desses valores da mesma forma, tá, ok? Desde que o vício, né, o defeito que ocasionou o perecimento desse bem, desde que esse vício fosse oculto e também já estivesse, né, no bem, pelo menos desde o momento da tradição, né, da modificação aí, da propriedade desse bem. Mais um requisito importante, pessoal, que os efeitos sejam desconhecidos pelo adquirente, né, conforme a gente já viu. Se ele conhecia, ele simplesmente consentiu e para ele o negócio podia ser celebrado mesmo da forma, né, que o bem se encontrava. Outro requisito importante, gente, que os defeitos sejam graves, né? Esses defeitos devem ser relevantes, esses defeitos devem prejudicar ou impossibilitar o uso do bem ou simplesmente diminuir de uma forma muito drástica o seu valor. Caso não seja dessa forma, não vai ser possível a gente pleitear a finalização, a resolução desse contrato, tá, ok? Então, esse vício deve ser relevante, importante, deve trazer aí um prejuízo relevante aí pro adquirente, tá certo?
Vamos lá, artigo 443 do Código Civil ele também apresenta para a gente aí algumas regras importantes aqui, sobretudo a respeito da indenização, né? Se o alienante ele conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então aqui a gente tem uma regra fundamental a respeito da responsabilidade de indenização por parte do alienante. Se ele sabia que o bem ele tinha um defeito, tinha um vício lá oculto que não poderia ser percebido pelo adquirente, ele vai ser responsabilizado, primeiro, pela devolução dos valores, tá, ok? Que foram pagos, mas as despesas que esse adquirente teve para celebrar esse contrato, tá certo? E também vai ser responsabilizado por perdas e danos, né? Danos patrimoniais, danos morais, tudo que tiver direito, tá certo? Então, vamos imaginar se esse exemplo acontecesse no caso de uma compra e venda de um imóvel. Aqui, o alienante ele seria responsabilizado pela devolução do valor que foi pago pelo imóvel, seria responsabilizado por todos os custos da transferência de propriedade desse imóvel, ou seja, né, a lavratura de escritura, registro dessa escritura no ofício de registro de imóveis, enfim, eventual taxa de corretagem, tudo aquilo que foi gasto, e também por perdas e danos. Agora, se o alienante estava agindo de boa fé, ou seja, ele não tinha a mínima ideia que o bem ele apresentava algum tipo de defeito, o que vai acontecer? O tratamento é um pouquinho diferente, né? Em razão, logicamente, ele está agindo baseado aí na total boa fé, na total ignorância dessa questão. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ter que devolver o valor do bem, tá certo? Mais eventuais, melhor dizendo, né? Devolver o valor do bem, mais ressarcir eventuais despesas que o adquirente ele teve em razão da celebração desse contrato. Então, a regra de indenização no caso dos vícios redibitórios, ela é bem simples. Vamos lá. Tendo por base então esses conceitos gerais, vamos falar um pouquinho também a respeito do instrumento que o adquirente ele tem para buscar a reparação aí desses prejuízos causados pelo vício redibitório. Nesse caso, pessoal, ele vai se valer de um instrumento judicial muito importante que é a chamada ação edilícia. Então, é através desse tipo de ação que o adquirente, né, aquele que foi prejudicado pela aquisição de um bem, um bem no qual estava viciado aí com defeito oculto, né, ele vai poder pleitear aí a reparação dos seus prejuízos. Então, através dessa ação edilícia, ele vai poder buscar aí duas coisas, tá? Ou ele vai devolver o bem e vai buscar a reparação integral dos valores aí que ele pagou, e eventuais perdas e danos, mais despesas que ele teve com esse contrato, ou ele pode também manter esse bem, mas ele vai pleitear um abatimento proporcional no preço, né? Ele vai buscar que o alienante ele adeque o valor que deve ser pago ao bem, mas levando em consideração o vício que ele apresenta. Agora, é importante a gente destacar aqui, se o bem ele vem a perecer, ou seja, ele perde por completo a sua utilidade, o seu valor econômico, evidentemente que o adquirente não vai poder pleitear manter o bem, né? Ele vai ter que buscar a rescisão desse contrato, né? A devolução desse bem viciado e eventuais perdas e danos, bem como a devolução dos custos que ele teve com o contrato e também, logicamente, a devolução dos valores que ele pagou. Tá ok? Então, é importante a gente destacar esses aspectos. Um ponto importante aqui, que a gente deve destacar também, é a questão do prazo para alegação dos vícios redibitórios. Evidentemente que o alienante não pode ficar responsabilizado ad eternum aí pelo reembolso, pela qualidade desse bem e pelo reembolso dos valores que ele recebeu. Então, o artigo 445 no caput e depois no parágrafo 1º, ele estabelece aí umas regras muito importantes para a gente destacar. Então, vamos lá, leitura do artigo 445.
o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel ou melhor, né, e de 1 ano se for imóvel, contado da efetiva entrega. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação reduzido à metade. Então, o que esse artigo diz para nós aqui? No caso de bens móveis, o prazo para alegação de vícios redibitórios é de 30 dias. No caso de bens imóveis, o prazo para alegação dos vícios redibitórios é de 1 ano. Tá certo? E como a gente vai começar a contar esse prazo? A partir da tradição, ou seja, da entrega desse bem, né? Da modificação da sua situação de propriedade ou de posse. Tá certo? Se esse cara, né? Se o adquirente ele já estava na posse do bem, né? Seja bem móvel ou bem imóvel, esse prazo vai ser reduzido pela metade, tá certo? Então é importante a gente destacar isso. Esse é um prazo decadencial, né? Passou, nada mais pode ser alegado. Agora, esse prazo ele pode ser ampliado, ele pode ser contado de uma forma diferente? Sim, importante a gente destacar isso. A gente tem duas formas. Primeiro, a regra do parágrafo 1º do artigo 445. Olha só. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de 1 ano para os imóveis. Então, o que esse artigo fala aqui para nós, pessoal? Se o vício que esse bem ele apresente for um vício muito específico, um vício que, em razão da sua natureza, muito embora ele já exista desde o momento da tradição desse bem, né? Ele não vai se manifestar nesse prazo de 30 dias ou de 1 ano, dependendo da natureza, sendo móvel ou imóvel. Sendo essa situação, para que o adquirente também não saia no prejuízo, ele não fique numa questão de absoluta insegurança jurídica, o parágrafo 1º do artigo 445 ele estabelece uma situação diferente. Então, sendo bem móvel, o adquirente ele vai ter 180 dias para alegar a ocorrência do vício redibitório. E, se for bem móvel, 1 ano. Agora, importante, de onde vai começar a correr esse prazo, pessoal? Da tradição? Não. Nesse parágrafo 1º do artigo 445, o prazo ele começa a correr a partir do momento em que o adquirente tenha ciência do vício, tá? Então, a partir do momento que ele saiba que o vício, que ele perceba que esse vício está se manifestando, que ele está ocorrendo, ele vai ter o prazo ou de 180 dias no caso dos bens móveis, ou de 1 ano nos bens imóveis para alegar, para buscar, né, ingressar com a ação edilícia, tá certo? E temos também, pessoal, uma outra hipótese. Esse prazo ele pode ser ajustado, ele pode ser aumentado através de garantia legal, ou melhor, de garantia contratual. Então, as partes procuram estabelecer que eles vão estabelecer um prazo de 1 ano na venda de um carro, por exemplo, não um bem imóvel, um prazo de 1 ano para alegar, para que se possa alegar eventual vício redibitório, sem problema. Não há nenhum tipo de impedimento nesse sentido, tá certo? Olha o que o artigo 446 ele define para nós. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Então, havendo essa garantia contratual, como que a gente vai verificar a contagem desse prazo? Primeiro, vai correr o prazo que foi estabelecido contratualmente. Aí, encerrado esse prazo, vai ser aplicado o prazo legal, tá certo? Seja o prazo do caput do 445 ou o prazo do parágrafo 1º. Agora, um ponto que a gente deve também ficar atento, na questão da alegação do vício, tá? Se o vício ocorreu durante a vigência do prazo contratual, da garantia contratual, aconteceu lá, o vício se evidenciou. O adquirente ele tem um prazo de 30 dias para alegar a ocorrência desse vício, mesmo que o prazo contratual seja maior, né?
Vamos imaginar um prazo, uma garantia legal de 1 ano, tá certo? O prazo, ou melhor dizendo, o vício, ele se verifica aí com 30 dias, tá certo? E o adquirente, então, ele tem mais 30 dias para alegar a ocorrência desse vício. Caso não ocorra, caso ele não haja dessa forma, ele simplesmente vai perder esse direito, o direito decai, tá certo? Agora, no caso do prazo legal, ele vai ser, né, conforme a gente já viu, na regra geral, 30 dias para móvel e 1 ano para imóvel, né? Se reduzindo a metade no caso do adquirente, do adquirente que já estivesse na posse do bem. Agora, sem se distanciar, sem deixar de destacar a questão do vício de difícil constatação que a gente já viu, né? Bens móveis 180 dias, bens imóveis 1 ano, sempre correndo esse prazo a partir da efetiva constatação do vício, tá? No caso dos vícios de difícil constatação, tá certo? No caso do prazo do artigo 445, conforme a gente já viu, o prazo corre da efetiva tradição desse imóvel, ou desse imóvel, tá certo? Vamos lá, pessoal, destacar aqui também um aspecto importante do parágrafo 2º do artigo 445. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial, ou na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente, se não houver regras disciplinando a matéria. Então, na venda de animais, né, se não houver nenhum prazo estabelecido em lei especial ou se as partes não convencionem um prazo diferenciado, o prazo para alegação de eventual vício redibitório é de 180 dias, contado a partir de quando? Da ocorrência do vício, tá ok? Da ocorrência do vício. Desde que esse vício, evidentemente, esse defeito, ele venha, já esteja presente no animal desde o momento da tradição. Um ponto importante que a doutrina destaca para nós, pessoal, é a questão da máquina sujeita à experimentação. Ou seja, o que é a máquina sujeita à experimentação? É aquela que ainda não está pronta. O fabricante ele vai destinar essa máquina para algum cliente para eventual teste, né? Para analisar se falta mais alguma coisa, se essa máquina ela já está apta a produzir todos os efeitos que se busca com esse tipo de material. Para alegação de eventual vício redibitório, o prazo só vai começar a correr, pessoal, quando essa máquina ela estiver pronta, quando o fabricante declarar que a máquina esteja em perfeito uso, que ela esteja perfeitamente pronta. Tá ok? Gente, e para finalizar aqui, quando não vai caber o ingresso aí de ação edilícia? Primeiro, quando a gente trata de coisas vendidas conjuntamente, ou seja, se comercializou vários bens, né? E apenas um deles apresentou o vício redibitório. É possível, evidentemente, você buscar aí a resolução desse contrato com relação a esse bem específico que apresentou o vício. Agora, com relação aos demais, não. O contrato vai perdurar, exceto se a gente estiver falando de um bem que só tem validade se adquirido, se utilizado de forma conjunta, como, por exemplo, um par de sapatos, né? Se um dos sapatos apresentar problema, evidentemente que os dois deverão ser devolvidos, tá certo? É o que o artigo 503 diz para nós. Nas coisas vendidas melhor dizendo, né, nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. E evidentemente também quando a gente estiver tratando de erro, tá ok? Não de vício redibitório. O erro é uma questão que vai estar diretamente relacionada à análise da natureza do negócio que está sendo celebrado. Não tem nada a ver com um defeito, né? Simplesmente foi uma análise errônea, uma análise não atrelada à realidade que foi feita pelo possível adquirente, né? O indivíduo ele busca comprar um relógio, ele quer adquirir um relógio de ouro, ele olha lá o determinado relógio, ele presume que esse relógio é de ouro, mas na verdade ele apenas
dourado, né? Ele tem apenas essa cor. Então a gente vai estar diante de um erro, não diante de um vício redivitório. Ok? Pessoal, portanto era isso que a gente tinha a tratar a respeito desse tema. Agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês e até a próxima, gente. Abração a todos.